Olá, olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Federação Espírita do Estado do Ceará. Nessa tarde muito especial de domingo, a gente está aqui para falar sobre um tema muito importante. Um tema que com certeza traz uma série de lembranças, uma série de vivências para todos nós, que é, de um modo geral, a família. Então a gente quer dar boas-vindas a você que está nos acompanhando, você que é do estado do Ceará, ou você que está nos acompanhando de outro estado. Seja muito bem-vindo, sinta esse espaço como seu. Nós temos aqui o nosso chat, que você pode participar, pode colocar os seus comentários. Nós garantimos que leremos todos, e dentro do possível a gente vai estar compartilhando eles aqui na tela também, tá? E bom, como nós vamos tratar de um tema família, daqui a pouco eu passo a palavra para a nossa querida Aline. Eu quero fazer um convite a todos que vão participar com a gente dessa live aqui nesse momento. Que durante a nossa apresentação, antes da nossa fala, a gente possa relembrar mesmo, falar sobre a nossa família, de modo muito simples. Então eu vou me apresentar para vocês. Vocês devem estar vendo aí embaixo na barrinha do nome que meu nome é Gian. Mas, além do Jean, eu também sou o filho da Nil, que se encontra no mundo espiritual, mas que me acompanha sempre com certeza. Filho do Carlos, irmão da Gina e tio da Letícia. É com essa lembrança à família a qual eu devo tantas coisas, que passa a palavra para minha querida Aline Lima, e que ela possa trazer também as lembranças dela para a gente. Olá! Boa tarde. Olha aqui aprendendo também esses sinais de integração. Como o Jean falou, né, nós estamos num clima familiar. E nesse clima, para a gente resgatar quem eu sou, porque eu só sou porque sou filha, né? E eu honro a minha presença aqui, eu agradeço a minha presença pela bondade da minha mãe, Isabel, do meu pai, Valdemir, né? Então, dos meus avós, né? A Ilza, o meu avô José Fernandes Lima, a minha avó Feliciana, meu avô José Bezerra, e, e também aos meus irmãos, né? Dois irmãos, o Pedro e o Miranda. Enfim, estou aqui em honra a toda esta família. Me sinto, só de falar a gente já vai sentindo, já traz essas pessoas na mente, né, Jean? Já sente assim que, para ainda, eu não estou tão solta. É muito bom relembrar. A gente também queria dar esse espaço para o nosso querido Rafael Paiva, né, que ele possa se expressar tanto através da Libras, mas, se for possível, Rafa, também através da fala. É possível? Vai tentar ligar o microfone. Não, não, não. Mas o Rafa traz ao seu coração e à sua mente, com certeza, a lembrança de sua família para estar também conosco aqui, porque é muito importante. Meus queridos, boa tarde a todos que estão falando conosco no chat. E a gente vai agora chamar, com muito carinho e muito respeito, a uma companheira de tarefa, né? E também uma pessoa que nos inspira muito e que nesse momento está à frente da área da família na nossa Federação Espírita do Ceará. Então nós convidamos aqui a Olga Freire, para que ela possa fazer uma fala que ela considera importante sobre essa temática e também sobre a área da família. Olga, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Vocês estão falando em família. Eu agradeço a Deus pela minha, que é grande. Não vou citar aqui porque vou demorar, mas eu queria trazer a família espírita para esse contexto, e na pessoa de um grande amigo, companheiro de luta, de vida, que é o Luciano Klein. Com ele, há mais de 2 décadas, nós temos caminhado buscando a família espírita do estado do Ceará. Então, amigo, uma boa tarde. E, assim, para falar de família,
para falar sobre a responsabilidade, especialmente voltada para cada evangelizador. Nesse pouquinho de tempo, eu queria lembrar do prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós conhecemos, sempre eu leio, mesmo já quase decorado ou decorado. Então, ele nos diz que os Espíritos do Senhor, podemos ser nós, eles são as virtudes do céu, e como um imenso exército que se movimenta, recebendo a ordem de comando, eles se espalham por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, e vêm iluminar o caminho e abrir os olhos ao céu, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, vejam que são chegados os tempos e que há um convite. Ele diz: nós, homens, nós vos convidamos para o concerto de Deus. E nós estamos aqui, trabalhando neste concerto de Deus, na área da família, na área da evangelização infantil, em qualquer outra área. Nós estamos chamando outras pessoas para que elas possam aceitar esse convite. O convite de um trabalho que não importa se é na primeira, na segunda, na terceira hora. Mas o que importa mesmo é o que fala, ele está falando de família, no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz um trecho que eu vou trazer na íntegra. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma nele se encarna. E ela vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor para aproximar esta alma de Deus. Olha que coisa mais simples. Nós que somos pais. Eu sou mãe de 3 filhos. E avó de uma neta e de um netinho que está aí, sendo preparado na barriga da minha norinha. Estas almas, elas estão vindo de onde nós não conhecemos. Mas nós, desta família primeira, esta família que Deus escolheu para ser mãe, para ser pai, irmão, avô. Então, qual é o grande papel que nós devemos pôr, ele diz, todo o nosso cuidado para aproximar esta alma de Deus. E ele diz, lembrai-vos que a cada pai, a cada mãe, será perguntado, que fizeste dos filhos que Deus vos concedeu? Então, amigos, vendo aí a Margarida entrando, nossa companheira também de luta, de trabalho. Então, este momento, eu queria agradecer a Deus e parabenizar por cada evangelizador. Uma das maiores alegrias da minha vida foi quando eu vi meus 2 filhos, os 2 mais novos, entrando ali naquele corredor da FEEC que eu aprendi a amar, para evangelizar, para ajudar as crianças a se comportarem neste mundo, para trazer Jesus para o coração deles, para aproximar este espírito, esta alma de Deus. E como nós estamos falando de família, e como nós estamos falando de evangelização, de preparação, qual na literatura do Chico Xavier, tem um momento inesquecível em família e de Luiz. Qual é esse momento? Está nos Mensageiros. Quando ela fala, a viúva Isabel fala. E a viúva Isabel é uma casinha pequenininha, bem humilde, nos arredores do Rio de Janeiro. E ela tem
todo o cuidado de aproximar a alma de seus filhos de Deus. E neste cuidado, o que Chico Xavier descreve com André Luiz, com detalhes, é justamente o Evangelho. Evidentemente que a toda hora nós podemos estar evangelizando, colocando no Evangelho que Chico Xavier e os benfeitores espirituais escolhem, é o da semente de mostarda. Então, nesse Evangelho, eles falam e enfatizam a noção das coisas mais mínimas. Então, a todo instante, nós podemos estar ensinando, evangelizando, mostrando para os nossos filhos ou para aqueles que estão ao nosso lado, especialmente por meio do exemplo, da verdade, da fidelidade, o caminho de Deus. Mas, especialmente no Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar é aquele momento inesquecível de família. E esta educação moral a qual Allan Kardec se refere, ela não pode ser, de maneira nenhuma, como é que nós podemos dizer, colocada em prática e tirada a responsabilidade de nós e transferida, a palavra é transferida, nem para o colégio, nem para a evangelização, muito embora que ela seja complementar, mas são os pais que cuidadosamente no Evangelho do Lar devem colocar a semente de Jesus no coração dos seus filhos, desde a evangelização de bebês, que hoje já é comum no movimento espírita, até quando eles estiverem maiores, já adultos, como nós estamos. Eu conheço uma família, não vou dizer o nome, mas é de uma pessoa muito, muito, muito conhecida, e a família dele, ele tem 2 famílias, e a da primeira esposa mora fora. Todo dia, eles fazem um evangelho no lar, se conectam lá fora do Brasil, aqui no Brasil, e eles se reúnem, se fazem presentes uns para os outros no evangelho do lar. Para concluir essa pequena participação, Chico Xavier, nos Mensageiros, ele nos diz que quando você faz o evangelho no lar, você está preparando a melhoria do seu ambiente. E que, naquele momento, existe uma emissão eletromagnética de relativo poder. E ele explica melhor ainda. Ele já tem feito o evangelho, e ali estava se preparando uma chuva forte, e eles mostram que formas sombrias, algumas monstruosas, se aproximam da casa da viúva Isabel. Elas esbarram em alguma coisa e se voltam assustadas e saem. E André Luiz estranha, porque lá no lar dele não tinha essa barreira eletromagnética. E aí o Meton explica que quando há a oração, o culto do Evangelho do Lar, tem duas, vamos dizer assim, dois grandes benefícios que nós precisamos estar atentos. Um é a iluminação interior. Ela acende uma luminosidade, dizem que vai para muito além, transcende muito as paredes do nosso lar. Então, nós estamos trazendo luz para os espíritos nossos e dos nossos filhos. Mas também é um processo avançado de defesa exterior, porque ele acende claridades espirituais ao entorno. Então, aí, diante destas constatações de responsabilidade, relembrar, ó Espírito, compreender o grande papel da humanidade.
São chegados os tempos, como eles nos dizem no prefácio, em que todas as coisas precisam ser restabelecidas. Nós estamos vendo aí a pandemia mostrando quem é joio, quem é trigo, quem se incomoda com o próximo, quem não se incomoda com o próximo. E justamente por isso é que estão chegando espíritos de escola no nosso planeta, para preparar o novo tempo, para começar o novo tempo. E será que eles não estarão nos nossos lares, nas nossas evangelizações? Então, peço a Deus que ilumine o coração de cada pessoa que trabalha, especialmente na evangelização infantil, e dos jovens, dos adolescentes também. Esse trabalho, com certeza, ele valerá muito para, para os dias que vêm nos nossos próprios destinos, nos desafios das nossas próprias vidas. Então, que nós não esqueçamos, vamos evangelizar, especialmente dentro do nosso lar, primeiro, e depois sair por aí, como um semeador, a semear a semente de Jesus no coração daqueles que chegam até nós. Muito obrigada, Jean, muita paz, e que Deus abençoe o Andrei, que vai dar continuidade a essas reflexões, o ilumine e lhe dê a sua paz. Obrigada. Olga, a gente pede que você possa fazer a nossa prece inicial, por favor. Pois não. Então, neste clima de iluminação, de paz, vamos relembrar, vamos trazer para a nossa mente aquele momento em que Jesus se aproxima do poço de Jacó. Sabia ele que estava chegando a Samaria. Contudo, sabia ele também que aquela samaritana representava a humanidade inteira, sedenta dos ensinamentos que ele estava trazendo para o pão da vida, a água que mata a sede. E lembrando destas, trazendo para a nossa alma, vamos agradecer a Jesus pela nossa família. Cada um de nós lembrando da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós, irmãos, filhos, netos, primos. E também dos companheiros espíritas que fazem, quiçá, a família espiritual. E pedir, Jesus, ao tempo que agradecemos profundamente, neste instante, derrame sobre a humanidade inteira as claridades do Evangelho de Jesus, que ela possa iluminar nossa consciência, esclarecer nosso caminho e se materializar em nossas ações. E assim, Senhor, agradecemos por este momento e pedimos permissão para que possamos dar início a este momento tão especial e possamos chegar nos lares mais aflitos, das pessoas que estão mais tristes, nos hospitais, onde estão os mais sofridos. Fica conosco, Jesus, querido, e nos abençoa agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Olga, gratidão. Que Deus te abençoe Gratidão. sempre, viu? Estamos juntos. Estamos juntos. Então, nos despedimos da Olga.
Aline querida, chamamos então agora para estar conosco o querido Andrei, tão esperado. E aí nós temos fizemos aquela apresentação, né, que a gente costuma dizer, assim, sobre a pessoa, dando meio que a ficha técnica, mas, na verdade, vamos deixar esse momento um pouco mais livre para o Andrei, que caso se sinta à vontade, que possa trazer a lembrança à sua família também para se apresentar. Andrei, seja bem-vindo, receba o nosso abraço muito fraterno, receba as boas-vindas do Ceará, você e todos os outros que estão aqui no chat, um monte de gente de outros estados, e que vocês se sintam acolhidos aqui nessa terra, mesmo que virtualmente. Tá certo. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado, Aline. Obrigado, Rafael, pela tradução aí, por essa inclusão tão importante. E eu sou Andrei, sou filho do Geraldo e da Madalena. E há um bom tempo eu já me apresento assim no movimento espírita e peço às pessoas para me apresentarem apenas assim. É a primeira vez que eu vejo um evento se apresentar e as pessoas geralmente estranham muito, mas na verdade essa é a única coisa que nos faz únicos no mundo, né? Todo o resto é currículo, é trabalho, é encargo. O que nos faz únicos no mundo é o lugar que a gente ocupa, é aquilo que a gente pode ser, né? E naquilo que a gente chama de eu, há muitos nós. Naquele eu que nós somos hoje, vários, né, vieram antes e nos seguirão depois. Então, é uma alegria ver vocês começarem um trabalho sobre evangelização, falando de família e falando das nossas raízes, porque assim é. Eu estava ouvindo a Olga, tão doce, né, falando, e através dela e através do Luciano Klein, eu abraço aí a toda a família de evangelizadores da Federação Espírita do Estado do Ceará e todos os mais, de todas as partes que nos ouvem, e pensando no quão importante esse trabalho da evangelização infantil é. Considero um dos mais importantes do Centro Espírita, se não o mais. E, em geral, aquele que tem menos destaque, que as pessoas, em geral, são mais humildes e mais simples, mais quietinhas no cantinho delas. E é muito importante que a gente pense essa importância que é, né, o processo do acolhimento dos espíritos reencarnantes dentro da perspectiva do Evangelho. Então, nós sabemos que pela doutrina espírita, as famílias não se formam pelo acaso. Nós somos oriundos de laços pregressos, de vínculos pré-existentes, dentro de um movimento de conexão entre as encarnações, pois elas são solidárias entre si. E aqueles que hoje chamamos de família são espíritos afins ou não, com os quais nós temos laços, compromissos necessários do nosso passado, do nosso presente e também do nosso futuro. Então, naturalmente, a família vai sendo formada pelo regime de afinidade, de necessidade, de provas, de buscas que cada um de nós precisa ter para esse atual momento encarnatório. O que torna as coisas bastante bonitas do ponto de vista divino, porque são sempre recursos para o nosso crescimento, mas também bastante complexas, porque então, desde o berço, nós vamos encontrar as lutas que necessitamos dentro do panorama reencarnatório. E quando falamos, então, de família, nós estamos falando de múltiplas configurações familiares. Talvez as pessoas tenham a mente focada na família como sendo formada pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Mas hoje as famílias são diversas. Nós temos inúmeras famílias sendo formadas por mães solteiras, por pais solteiros, sendo formada por filhos criados pelos avós, por tios, por famílias adotivas, por casais homoafetivos, transgêneros e tantas outras possibilidades mais. O fato é que família é um termo que engloba vínculos que são de sangue do ponto de vista biológico e são espirituais e afetivos do ponto de vista da doutrina espírita e que permitem àquele espírito reencarnante
o acolhimento, o cuidado e o ensino necessário para caminhar na direção do progresso. E nessas diferentes famílias nós temos muitas lutas. Quando falamos de desafios das convivências, nós falamos de diferentes contextos de luta que os espíritos vivenciam desde o berço. E aí, não podemos esquecer que os pais, ou aqueles que cuidam dos filhos ou das crianças, são os referenciais morais para aqueles que estão chegando. Há uma questão muito importante a ser pensada nesse sentido da família, que é a ordem familiar. A ordem não é algo formado ao acaso. Os espíritos não reencarnam como pai, como mãe, como avós, como tios, como filhos, naquela ordenação reencarnatória por acaso. Ela não é fruto de um acidente. Ela é fruto de um orquestramento inteligente e sábio que conduz cada um para o ponto aonde precisa estar e aquilo que precisa vivenciar ali dentro da encarnação. E nesse sentido, os pais vieram antes. E antes dos pais vieram os avós. E depois dos pais virão os filhos. Portanto, os filhos se espelham nos pais, que por sua vez se espelharam nos seus avós. Isso falando, né, da família tradicional, mas dentro das diversas configurações, qualquer outra realidade, qualquer outra circunstância. E nesse sentido, então, de que os filhos se espelham nos pais, a vivência dos pais, a postura dos pais, o contexto criado pelos pais é extremamente importante para o processo da evangelização. A primeira coisa a compreender em termos de desafios de convivência familiar e evangelização é que evangelização não é aquilo que ocorre no centro espírita. Aquilo é um momento de ensino evangelizador. Evangelização é o processo de aprendizado do evangelho na vida prática. A Olga nos falou de forma muito bonita sobre o papel absolutamente protetor, estruturante que tem o evangelho no lar. E ele, sem sombra de dúvida, é um recurso magnífico de oração, de reunião familiar, de espiritualidade que cria toda uma egrégora protetora, que cria todo um clima espiritual favorável. No entanto, mais importante do que o evangelho no lar é colocar o lar no evangelho. É que o evangelho esteja no coração daqueles que o habitam. Porque a vivência do evangelho, ela não será aprendida apenas no momento do evangelho no lar. Ela será aprendida na observação dos atos dos pais no dia a dia, na imitação das posturas e das atitudes. Ela será apreendida à medida em que os filhos forem sendo formatados nos padrões, nos costumes e no comportamento que refletem os valores morais, éticos que os genitores, que os cuidadores, que aqueles que estão ao redor têm e vão passar através das suas posturas e das suas atitudes para aqueles que estão sob o seu cuidado. Assim, a maior atitude evangelizadora é o exemplo paternal, o exemplo maternal, o cuidado amoroso dentro do lar. E aí é muito importante refletir sobre quais valores nós temos transmitidos para os nossos filhos. Afinal de contas, em um momento de pandemia, em que nós nos recolhemos aos nossos lares tanto quanto possível, a vida está nos fazendo voltar para as nossas raízes e nos fazendo olhar aquilo que é essencial para nós, aquilo que é fundamental. E à medida que nós temos que aumentar o tempo de convivência, lidar com os desafios uns dos outros, nós temos que pensar nos valores que nós temos, nas posturas que adotamos, nas mínimas coisas, na ética que apresentamos diante da vida prática, nos ensinos muito simples que são dados para os filhos. O que aconteceu nessa pandemia
foi que muitos pais passaram a ter enorme dificuldade porque passaram a conviver com os seus filhos num tempo integral ou de maior parte do dia. E aí tiveram que assumir, né, a escola, o acompanhamento escolar, assumir várias questões que para muitos não era o cuidado diário. Era transferido para a escola, para um cuidador, para uma babá, para um outro responsável familiar. E aí, naquela convivência maior, naturalmente aumentam os estímulos de estresse, mas também aumentam as oportunidades. As oportunidades de estabelecer diálogo, a oportunidade de conhecerem uns aos outros, a oportunidade dos filhos poderem espelhar o comportamento dos pais diante dos dramas, das lutas, que é o próprio enfrentamento da pandemia, é um deles. E as oportunidades, sobretudo, de se construir e de se formatar novos modelos de comportamento diante da vida ou das circunstâncias. Muitos pais nos procuram sofrendo porque os filhos têm ficado largo tempo presos no celular. Mas se nós observamos os adultos, uma boa parte passa o tempo livre que tem, também igualmente preso nas redes sociais, na vida virtual, ao invés da vida relacional. Muitos dependentes de substâncias ou dependentes de comportamentos, às vezes abusivos ou agressivos, que refletem o seu próprio drama e o seu próprio conflito íntimo. Muitos adolescentes se cortando na tentativa vã de tentar anular a sua ansiedade, porque não conseguem falar dos seus sentimentos, não conseguem expressar aquilo que estão vivenciando, muitas vezes por não terem espaço dentro do ambiente familiar para serem acolhidos dentro da sua singularidade, dentro da sua realidade. Às vezes porque aquilo que eles vivenciam colocam os pais em um nível de estresse ou de desafios maior do que aquele que os pais estão habituados a lidar ou têm conhecimento mesmo para lidar. Agora há pouco eu respondi as caixinhas no meu Instagram e uma mãe me perguntava, ela me dizia, minha filha me contou ontem que é bissexual e eu estou em choque. E ela disse, minha filha tem 14 anos. E eu dizia a ela, tenha paciência com a sua filha, consigo mesma. Primeiro, procure orientações para que você possa entender o que se trata a diversidade sexual. Segundo, ouça sua filha para entender o que significa para ela e o que representa para ela. Porque o que os pais geralmente fazem rapidamente nesse quesito é projetar os seus próprios conflitos nos filhos. Seja porque aquilo que os filhos estão contando desafia as expectativas que os pais têm para eles, seja porque o preconceito não permite entender aquele fenômeno, seja porque as diferenças geracionais têm diferentes comportamentos em relação à sexualidade. O fato é que, no contexto da relação, filhos e pais ficam distanciados e ficam desconectados de uma ponte de afeto, de compreensão para conduzir aquele processo. E, sobretudo, os pais para conduzir os filhos ao movimento de descoberta da sua verdadeira naturalidade ou de lidar com aquilo que seja verdadeiramente importante para os filhos. Então eu disse a essa mãe, ouça sua filha. É o primeiro passo de todo pai que está com adolescentes, que está com filhos, vivenciando qualquer coisa. A primeira coisa a fazer é não fazer. É não fazer escândalo, é não alterar tom de voz, é não fazer cara de espanto, é tentar acolher aquele filho e aquela filha, dando espaço para uma escuta qualificada. Como tem feito falta nas famílias a escuta qualificada? Ouça os seus filhos. Converse com os filhos. Abra espaço para que os filhos possam sentir confiança na mãe, confiança no pai.
Mães, abram espaço para os pais, para que os filhos possam ter relação direta com eles, e que não tenha que ser triangulada por vocês o tempo todo, e que os filhos possam também aprender a fazer com os pais este processo de abertura de questões íntimas, particularmente os meninos que precisam tanto do pai como referência masculina. Pais, então, em geral, ouçam os seus filhos. A primeira coisa a fazer é não fazer. É na convivência ter escuta qualificada. A segunda é não julgar o que as crianças e os jovens estão vivendo ou sentindo. É ajudar estes jovens a compreender os seus sentimentos. É muito curioso como que adultos e jovens têm dificuldade para dar nome para as emoções e para os sentimentos. Confundem esses conceitos com muita facilidade. Sensações, emoções, sentimentos. As sensações são físicas, as emoções são reatividades afetivas e emocionais, e os sentimentos são estruturais. Eu posso ter uma sensação de angústia com uma emoção de tristeza, tendo por baixo da emoção tristeza o sentimento de perda. São três coisas diferentes. Eu sinto angústia, é sensação. Eu sinto tristeza, emoção. Eu sinto que eu estou perdendo, é sentimento de perda. É como se fosse um iceberg, e a gente vai da ponta para a estrutura. Muito frequentemente, quando nós perguntamos a adultos e jovens o que você sente, as pessoas ficam só na sensação ou só na emoção, nem mergulham no sentimento. Eu sinto um aperto aqui no peito. Eu sinto mal. Eu sinto... Como que você sente? Não, eu sinto raiva. Ok, o que está de trás da sua raiva? Eu lembro que um dia eu perguntei isso a uma paciente e ela disse, ora, o que tem de trás da minha raiva é raiva, e agora eu estou com raiva de você de me perguntar isso. Porque ela não concebia que por trás da raiva tem sentimento. Então, eu ajudei ela a compreender que por detrás da raiva dela havia mágoa cristalizada, sentimento de abandono, sentimento de frustração e tantas outras coisas mais. Aqui não vem ao foco. O fato é que os pais, quando oferecem escuta qualificada para os filhos, precisam ajudar os filhos a falar de sensações, de emoções e de sentimentos. E, naturalmente, os filhos só vão conseguir viver isso se os pais também aprenderem a viver e também aprenderem a falar destas mesmas questões. Então, a primeira coisa a fazer com os adolescentes é ouvi-los, acolhê-los, não julgar os sentimentos. Depois, ajudar a dar direcionamento. No caso dessa mãe, eu disse claramente a ela: busque ajuda psicológica para que você possa compreender os seus sentimentos em relação à diversidade sexual. E eu disse a ela, 14 anos é uma época em que há muita identificação de grupo, muita identificação com os colegas. E hoje é bastante comum que os adolescentes se auto-identifiquem como bissexuais, às vezes sem nem sentir a bissexualidade como sua verdadeiramente, mas como um fenômeno de grupo. Assim como, durante a nossa adolescência, nós identificamos com vários outros aspectos da nossa época, da nossa cultura. Eu disse a ela, dê tempo para que a sua filha reconheça o que ela verdadeiramente sente, dê acompanhamento de presença, de conversa, de cuidado psicológico, porque 14 anos ainda é um tempo de muita descoberta. É diferente de um adulto, de uma pessoa no final da adolescência. Mas enquanto você faz isso, eu disse então à mãe, busca ajuda para você, para que você trabalhe os seus sentimentos que são envolvidos nesse processo. Os seus medos, os seus sentimentos de perda, as suas dificuldades, as suas dores. E assim, ela disse, sim, isso me ajuda, eu vou buscar. E buscou. Porque pouco depois já mandou uma mensagem falando que já estava
em contato com uma psicóloga para iniciar um acompanhamento terapêutico. É muito importante que os pais, no acolhimento, identifiquem aonde que aquilo mexe com os filhos. Eu me lembro de uma situação aqui, ainda no tema da diversidade sexual, de duas mães que vieram ao centro espírita. Essa situação faz mais ou menos quase 20 anos que eu assisti no centro espírita que eu fazia parte, muito antes de eu fazer parte da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Duas mães vieram pedir orientação mediúnica para os seus filhos e para si mesmas. Naquele grupo havia a orientação através da psicografia, então as pessoas podiam colocar questões pessoais que estavam vivendo e os espíritos orientavam, também orientavam tratamentos complementares através da fluidoterapia e orientações evangélicas. Uma mãe chegou muito orgulhosa e disse assim: meu filho me contou que é homossexual. Ele tem um problema, quero saber como resolver este problema. Vocês sabem que os orientadores espirituais são muito sensíveis e eles orientam com muito cuidado, com muito afeto, quando eles querem, porque eles também podem ser bem assertivos e diretos. E nesse dia, ela recebeu a orientação de um espírito alemão, que é o espírito Joseph Gleber. E os alemães têm como característica cultural serem mais diretos, mais objetivos, falar as coisas sem rodeios. Uma característica comum para o europeu e mais forte ainda no alemão. E a mensagem para ela foi a seguinte: problema tem a senhora, procure tratamento, seu filho é normal. E eu lembro que aquela mãe ficou muito chocada quando recebeu aquela mensagem, mas também muito movida, porque percebeu claramente que o problema dela era a homofobia dela, era ela não aceitar aquilo que o filho vivia. E nesse caso estamos falando de um filho de 24 anos de idade. E ela foi buscar depois ajuda para si mesma, para se cuidar. No entanto, uma outra mãe, naquela mesma época inclusive, veio com o pedido para ela, e ela disse assim: meu filho me contou que é homossexual. Eu estou sofrendo muito. Eu gostaria de uma orientação para mim. E eu me lembro da mensagem que foi psicografado para ela, não foi através de mim, eu era naquela época um auxiliar, um jovem auxiliar daqueles que ficava tirando as folhas para o médium que estava psicografando, estava na sustentação dos trabalhos, e aquilo me marcou. A mensagem para ela foi a seguinte: minha filha, a sua dor, se olhada isoladamente, é amarga como o fermento. No entanto, no contexto do bolo, é o fermento que dá o crescimento. Não olhe apenas para a sua dor. Olhe para aquilo que será construído a partir dela. E então compreenderás que a situação que agora te desafia e ao seu núcleo familiar foi aquela escolhida por vocês antes da encarnação, para levar todo o grupo para o patamar da fraternidade universal. Vejam que mensagem linda, gente. Me marcou profundamente essa mensagem. Vocês vejam como que os espíritos são inclusivos, são respeitosos. E ali eles estavam acolhendo a dor de uma mãe que, diante de algo que estava vivendo com seus filhos, estava no seu limite, precisava olhar para algo importante para metabolizar o que estava vivendo. Era uma situação que para ela era sentido como perda, porque ela sentia que perdia as expectativas em relação ao filho, o medo do que o filho vivenciasse e tantas outras coisas mais. No entanto, era um contexto que, com o tempo, haveria de trazer para aquela família um aprendizado de respeito ao ser humano, de fraternidade universal. E aquela mãe fez um movimento muito bonito
de lidar consigo, de lidar com o filho de uma forma respeitosa e estabelecer diálogo, acompanhamento, de tal forma que eles fossem construindo pouco a pouco esta realidade que hoje já é uma realidade familiar. Vocês vejam então que nessas circunstâncias, os espíritos estão nos orientando que cada um precisa cuidar daquilo que é seu, metabolizar aquilo que é seu e lidar com aquilo que é seu. Então aqui eu citei uma questão de diversidade sexual por conta, né, da pergunta da mãe no Instagram, mas essa mesma situação se aplica às questões que os filhos vivem com as suas emoções na relação com os pais, nas suas emoções com a escola, nas suas emoções consigo mesmo, com a autoestima, nas suas relações com o mundo e com as frustrações do momento do mundo, com tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Quando nós fazemos o evangelho no lar e quando trazemos o lar para o evangelho, o espaço do diálogo, do acolhimento e da escuta, vira um campo muito fértil e muito útil de aproximação afetiva, de acompanhamento, de condução. E aqueles que são responsáveis morais por aqueles espíritos que estão reencarnando, podem dar o suporte, o cuidado e a atenção necessárias e buscarem ajudas para si mesmo ou para outros, para um movimento de reequilíbrio que se faz necessário ali dentro. Então, quando nós falamos de evangelização, quando falamos de ordem familiar, quando falamos de reeducação do espírito imortal, estamos falando de um processo. Estamos falando dos pais como referência. E, naturalmente, os pais só podem ser referências se também estiverem atentos e olhando para si mesmos. Eu sempre digo, portanto, aos pais, cuide também das suas raízes. Porque os pais que trazem o coração distanciados dos seus próprios pais, os pais que não se reconciliam com a sua história, os pais que não aceitam a sua própria trajetória, que trazem feridas abertas muito intensas, os pais que não buscam olhar para a fonte, naturalmente vivenciarão conflitos com os filhos. Essa relação é direta. Quem tem conflito com seus próprios pais vai vivenciar uma inversão de ordem com os filhos. Frequentemente botando os filhos em um lugar de importância maior do que tem, ou com sobrecargas emocionais ou de necessidades, etc. Como é que a gente resolve isso? Olhando para as nossas próprias dores e para as nossas próprias feridas. E com isso aqui, eu não quero deixar em nenhum pai e nenhuma mãe aquela sensação de que tem que ser perfeitos, de que tem que serem exemplos irretocáveis. Nós sabemos que todos os pais são comuns e imperfeitos. Quero só ajudar essa enorme tarefa que é ser pai e ser mãe, deixando claro que o caminho para bem auxiliar os filhos, os frutos dessa árvore, é bem cuidar das raízes da mesma. É bem cuidar da fonte sagrada da vida. E nesse processo os pais vivenciam conflitos, lutas, dores, dificuldades, isto é natural. Aceitar-se um pai imperfeito também é parte do processo. Mas na imperfeição há a busca contínua pelo crescimento, pela melhoria, pela autoeducação, que é o compromisso que cada um faz consigo mesmo. Então a família, diz Emmanuel, é escola, é enfermaria, é educandário da alma. Nós temos a oportunidade de nos tratar, de nos educar, de nos formatar, de nos preparar para as tarefas que programamos para a encarnação, para os aprendizados que precisamos, para os resgates e as redenções pessoais de cada um de nós e para o processo de crescimento. Devemos, portanto, cuidar da família não com moralismo, mas com ética. Porque o moralismo é um falso compromisso com a família. Ele é a regra rígida que não olha para os indivíduos. O compromisso ético é aquele em que o indivíduo é o mais importante.
mas importante no sentido de que a gente olha para as relações e cuida das relações baseados nos valores do Evangelho. Afinal de contas, Jesus era profundamente ético. E dentro da ética divina, nós nos inspiramos, tendo o Evangelho como roteiro, tendo o Evangelho como referencial para o processo de dedicação, para o processo de construção, para o processo de cuidado dentro daquele ambiente, acolhendo, expressando, demonstrando afeto, cuidando do ambiente, cuidando da nossa vivência, né? Cuidando de envolver os filhos em tarefas meritórias de fraternidade, nas quais aprendam a dividir, a servir, a olhar o próximo, a abrir os olhos para a fraternidade universal e a necessidade de dividir com o mundo aquilo que têm, aquilo que são. Isso os filhos vão aprendendo, se espelhando nos pais. E, como são barros moldáveis, porque a reencarnação faz isso, né? Coloca os espíritos em estado de momentânea maleabilidade mais intensa, vão poder ser formatados com as impressões daqueles comportamentos. E quando vier a adolescência, que é quando aflora os impulsos do passado, a memória ancestral, a vida mental, a sexualidade, a mediunidade, tudo isso desperta na adolescência. Quando esse momento vier, estes que foram formatados ao longo da infância, pelo exemplo, pela postura dos pais e dos cuidadores, vão poder confrontar os seus impulsos do passado com os moldes do presente e serem aí conduzidos por os pais para o burilamento, que é o processo do ajuste, é o processo do aprender a encaixar nas novas formas os conteúdos velhos, com novas ressignificações, com novos impulsos, com novos comprometimentos e, naturalmente, guiando estes espíritos para novas impressões. Daí, quanto mais os pais formatam estas formas infantis, moldáveis, nos princípios do Evangelho, mais fácil ou menos difícil, menos conflituoso vai ficar este momento da adolescência para as vivências que cada um tem na relação familiar. Então esse é um tema muito apaixonante, muito amplo, né? Aqui não dá mais para que a gente pincele uma ou duas coisinhas para estimular vocês a olhar para esse tema e estudar estas questões, mas queremos deixar muito bem marcado a grandeza da família dentro de uma proposta reencarnatória, como espaço educativo, como espaço de aprendizado, como espaço de referência para a vida familiar. Afinal de contas, o que seremos enquanto cidadãos e enquanto pessoas no mundo é resultado direto daquilo que fomos, ou que vivemos, ou que deixamos de viver dentro do nosso ambiente familiar. E se você, pai, se você, mãe, traz dentro de você mesmo a criança ferida que talvez no seu lar não recebeu a forma mais adequada, ou não teve o estímulo educativo que você esperava ou que precisava, lembre que sempre é tempo de curar as próprias feridas interiores quando na vida adulta nós assumimos o compromisso com as nossas crianças dentro de nós. E muitos de nós só vamos fazer isso depois do conhecimento da doutrina espírita, guiando-nos pelos caminhos do alto amor, guiando-nos pela compreensão de que somos divinos em natureza, em essência, e nos dando a condição de abraçar a necessidade de nos comprometermos conosco mesmo. Eu lembro como foi isso comigo, por exemplo, com um hábito que foi o do cigarro. Eu conheci a doutrina espírita com 16 anos de idade, eu fumava naquela época. E meus pais, como haviam fumado na adolescência, me deixaram também aprender pelo caminho da própria experiência, e apesar de serem claramente contra, naquele momento autorizaram aquele hábito, consciente de que eu aprenderia no meu tempo. E assim foi. Naquele momento que eu me tornei espírita, que eu descobri os danos que causavam o meu corpo espiritual,
em que eu olhei para o alto amor, a luz do conhecimento espírita, naturalmente eu me comprometi comigo mesmo e decidi que aquele prazer não pagava o preço que custava e que eu não precisava dele para me satisfazer, quando agora podia encontrar outras fontes de satisfação maior. Muitas vezes nós só vamos encontrar esse estímulo para o autocuidado quando conhecemos a imortalidade da alma, quando nos identificamos enquanto espíritos imortais, quando nos espelhamos na grandeza do olhar de Filho de Deus, que a doutrina espírita vai nos apresentar a respeito de nós mesmos. E é esse momento em que nós podemos olhar com amor para a trajetória reencarnatória que tantas vezes nós construímos para nós ou solicitamos que tivéssemos na infância ou na juventude, para fechar as feridas que porventura ainda estejam abertas, para reconciliar com pai e mãe, para buscar tudo isso. Me lembro que pouco depois de eu virar espírita, eu cheguei para minha mãe e comentei com ela que a nossa casa vivia em pé de guerra, de agitação, de brigas. E eu então comentei com ela, sabe, mãe, que coisa maravilhosa a doutrina espírita, porque você veja, todos vocês são católicos, sem muito compromisso com a religiosidade, mas eu me tornei espírita e a casa inteira mudou. E então a mãe, com aquela sabedoria própria das mulheres, que já trazem o evangelho natural no coração, afinal de contas o conflito era entre nós filhos, ela olhou para mim e falou, não, meu filho, não foi a casa inteira que mudou, não, foi só você. E então eu percebi que quem tocava o terror naquela casa era eu. E que no momento em que eu pacifiquei o meu coração minimamente nas luzes do evangelho, a relação ali se pacificou. E a gente fica então pensando no poder que tem a força do um, né? A força de cada um ser um elemento estruturante, um elemento equilibrante dentro do seu ambiente familiar. Que força grandiosa tem quando a gente não se ocupa de cuidar, de mudar os outros, porque não é nossa tarefa mudar ninguém, mas quando a gente se ocupa de mudar a nós mesmos. E aí, quando a gente se compromete a fechar as nossas feridas, a cuidar da gente, a olhar para o que a gente precisa, o efeito sobre a nossa vida, sobre a vida dos filhos, sobre o ambiente familiar, é maravilhoso. Que o Evangelho no lar, como um instante de iluminação, possa ser a intensificação do lar no Evangelho de todos nós. E que os nossos corações possam seguir conectados nesses princípios, estudando, nos iluminando e, sobretudo, nos renovando à luz dos conhecimentos da imortalidade da alma. Eu agradeço imensamente a oportunidade de partilhar com vocês deste momento que me fez extremo bem. Espero que tenha chegado algo ao coração de vocês e desejando à Federação Espírita do Estado do Ceará e, sobretudo, ao seu Departamento de Evangelização, Infância e Juventude, muitas bênçãos de Jesus para continuar o trabalho abençoado que tem desenvolvido. Muita gratidão. Andrei pode guardar a certeza que essas palavras alcançaram o nosso coração e com certeza devem ter alcançado o coração de muitas famílias que estão acompanhando conosco e que vão acompanhar, né, ao longo do tempo, porque essa live ela fica disponibilizada no nosso canal. Então nós somos muito gratos a você e aos benfeitores que com certeza lhe inspiraram, a sua família, né, que permitiu que você também estivesse aqui conosco. Sim. E Aline, quer falar alguma coisa? Eu estou encantada, me tocou bastante, inclusive para aqueles que quiserem, eu dou um adiantamento, está no minuto 45, a frase do fermento, que me tocou também, né, a questão da amargura, né, ser como um fermento e ser tão fundamental para um crescimento geral do conjunto, né, e assim, sua fala, ela toca e fala muito de um valor que cada vez tem que ser mais trabalhado na gente, que é o respeito, né? O respeito eu acho que começa o respeito até a si próprio, né, André? Às vezes a gente tem que aprender mesmo a se respeitar, como você fala,
falou no começo, né? O encontrar o meu lugar na família, será que eu estou ou não dentro do local que me compete? E com isso, olhar para o outro e respeitar o outro. Respeitar aquele indivíduo que eu vim hoje na condição de filha, mas já pode ter sido meu filho, né, digamos assim, essa pessoa que está... Hoje eu estou sendo filha, mas eu posso ter sido mãe dessa pessoa. Enfim, hoje eu estou nessa relação para aprender justamente aquilo que eu devo. Essa Né, questão é exatamente um dos aspectos que permite as confusões dentro da ordem familiar, né, Ali? Porque quem ontem estava companheiro, companheira, pai, mãe, agora está filho, filha, irmão, e às vezes está mais ligado ao passado do que ao presente. Não enraiza no aqui e no agora, né? Para poder viver o que acontece aqui e agora. E eu acho assim, uma outra luz, né, que você trouxe, um rememorar, digamos, dessas ideias, é a questão da escolha. Olha para a família, sua família agora como está, olha para a minha, olha os nossos problemas, os problemas que nós vivemos ou estamos vivendo ainda, tudo isso nós escolhemos ou foi bastante amorosamente escolhido por Deus. Se nós não tivermos tido a competência para escolher, né, foi amorosamente escolhido por Deus. Então, assim, a gente olhar para isso como respirar fundo e dizer, calma, o que é que essa dor, que é a outra mensagem que você trouxe, o que é que essa dor quer falar para mim? Né? Como que eu posso, a partir disso, transformar essa realidade? Então, gratidão pelas suas palavras. Só porque, assim, o Alexandre, acredito que seja Matono, ele está acompanhando a gente, Andrei, e aí ele faz tempo que pede que você explique novamente uma parte, e se você puder brevemente repetir para nos ajudar a compreender. Repete um pouquinho sobre as divisões, sensações, emoções e sentimentos. Acho que vai ser muito útil para todos. Isso é muito importante, tá, gente? Porque geralmente a gente não fala disso assim de forma didática e são conceitos que a gente confunde. Sensações são físicas. É aquilo que eu sinto no corpo, é o que acontece comigo no meu corpo. Eu sinto a sensação de aperto no peito, eu sinto a sensação de falta de ar, eu sinto a sensação de mal-estar, ou de bem-estar, ou de expansão. É aquilo que acontece comigo. Emoção é a resposta afetiva a um estímulo interno ou externo. Então, uma palavra, um acontecimento, uma interpretação, uma ideia, pode vir de dentro de mim ou pode vir de fora. Dispara em mim duas coisas. Uma reatividade física, porque nós temos órgãos da emoção no nosso cérebro, então rapidamente eu tenho a reatividade daquela emoção e dispara em mim uma resposta afetiva. Só que esta emoção, ela é fugaz. Ela pode acender e apagar rápido como um fogo, como ela pode ficar um pequeno incêndio ali durante um tempinho, mas ela é rápida. Por debaixo dela tem sentimentos, que são mais estruturais. Não é que os sentimentos não mudem, né? Quando eu falo em estrutura. Eles mudam sim, mas eles são mais permanentes. Então, eu preciso reconhecer as sensações, as emoções e os sentimentos. Então, eu estou sentindo uma agitação física, eu estou com raiva enquanto emoção, e estou com raiva porque eu me sinto enganado, porque eu me sinto passado para trás. Se eu olho para a minha sensação, eu percebo o que está acontecendo no corpo. Se eu olho para a emoção, eu percebo qual é a emoção que está acontecendo. E a partir da emoção, eu reconheço o sentimento ou sentimentos, pode ser plurais. E aí, a partir daí, eu posso perguntar para mim mesmo, o que eu preciso fazer diante disso? Como que eu lido com essa questão? Isso é recorrente na minha vida ou está acontecendo agora? E por aí vai. Tem uma palestra minha no meu canal YouTube sobre como lidar com as emoções naturais, em que eu explico tudo isso de forma mais aprofundada. Mas quanto mais a gente tiver a capacidade de reconhecer sensações, emoções e sentimentos, mais aprofundado vai ficando o autoconhecimento. Gratidão, Andrei. E a gente também agradece muito ao Rafa, né? Porque, assim, ele é o único de nós que não parou ainda nenhum momentinho. Rafa, você
Está recebendo nossas vibrações de amor, viu? Aí onde você está. E é isso, Andrei, mais uma vez, gratidão nossa, receba o nosso abraço fraterno. E nós seguimos agora para o segundo momento, que vai ser gerenciado pela nossa queridíssima Aline Lima. Aline, é com você. Então, vamos lá. Obrigada, Jean, pela oportunidade aqui. Vamos fazer agora o nosso segundo momento, e nesse momento a gente vai conversar um pouco com duas pessoas muito, muito especiais que trabalham diretamente com a área de infância, juventude e com a família, né? Uma delas é a nossa querida Soraya. Já pode entrar, Soraya. Seja muito bem-vinda. A Soraya vai se apresentar mais de antemão. Ela compõe, né, a infância e juventude do Centro Espírita João Evangelista. E a segunda pessoa que também vem aqui é a Amandinha. A Amandinha também está aqui, ela vai ficar junto com a Soraya nesse momento. Também pode entrar, Amandinha. Enfim, Soraya, te apresenta também, né, para todo mundo te conhecer um pouquinho. Ok. Como está escrito aí na tela, eu sou Soraya Costa, gosto de botar meu sobrenome sempre. Eu sou mãe do Victor, mãe da Viviane, sou esposa do Clébio, e também gosto sempre de me apresentar dessa forma, trazendo sempre minha família. Sou filha de Marli e João, meu pai já está desencarnado, e com certeza já deve estar pertinho, sempre nos ouvindo. Ele era adepto da doutrina espírita. E estou como evangelizadora e coordenadora da evangelização do Centro Espírita João Evangelista. Muito obrigada, muito obrigada. A Amandinha, gente, Amanda Souza, né? Aline, seja formal, por favor, eu pois não. Amanda, por favor, faça a sua apresentação. Boa tarde a todos, obrigada, Aline. Eu sou Amanda Souza, sou filha da Neide e do Mário. Achei muito interessante esse convite para que a gente pudesse se apresentar dessa forma, porque realmente diz muito sobre quem nós somos, como o Andrei mesmo falou na sua pequena palestra. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da evangelização. Também sou evangelizadora e coordenadora da evangelização do SEG. Estamos aqui para somar um pouco, dividir nossas experiências. Espero que seja um momento bem bacana. Que ótimo. Meninas, eu vou deixar agora, né, esse momento com vocês e com o nosso Rafa, tá? Eu espero que você que esteja assistindo aproveite bastante esse momento. Então, boa fala, Soraya, boa fala, Amanda. Obrigada desde já. Obrigada também. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Agora vocês estão vendo os slides? Falta só abrir os slides. Eu acho que está com um pequeno atraso, talvez. E agora? Não, Sara, vamos fazer o seguinte, você tem que compartilhar a tela dos slides, porque dá para a gente selecionar a tela que deve ser compartilhada, tá? Aqui está aparecendo a tela da pasta. Ah, tá, espera aí. Eu fui aqui compartilhar, e tem que compartilhar a tela com 2 monitores, tal. Isso. Compartilhar a tela. É porque não está aparecendo para mim a própria tela, sabe? Do slide. Tu pode colocar aí, Jean, por favor? Só um momentinho. Acredito que vai... Apareceu para vocês? Está rodando. Pronto. Pronto, deu certo. Então, né, a gente está aqui, eu e a Amanda, para falarmos um pouco do nosso trabalho enquanto evangelizadora em relação à família. Mas eu falava para o Jean e para a Aline e para o restante das pessoas que estão na coordenação da CID, que para mim é muito difícil falar de família sem falar da criança e falar do jovem, né, falar da evangelização como um todo.
Pode ir passando, Jean. Então, o nosso trabalho, enquanto evangelização, tá? Vou focar um pouco na família, mas antes eu queria focar um pouco na evangelização, e aqui está a nossa logomarca, que pela nossa própria logomarca já fala que o nosso trabalho procura ter muita ação, não evangelização por evangelização, mas a ação de evangelizar. E logo no início do nosso trabalho, lá em 2012, mais ou menos, 2011, 2012, a gente, junto com os evangelizadores da época, a gente montou essa missão, que seria moralizar com dinamismo e compromisso por meio do conhecimento espírita e das ações de cunho fraterno, como as campanhas, estudo continuado de evangelizadores e diálogo com a família, para contribuir na formação do homem de bem. Talvez hoje, que se a gente fosse reformar um pouquinho essa missão, apesar de ela é muito presente no nosso trabalho, talvez essa palavra moralizar pudesse ser substituída, mas quando nós não colocamos no moralizar só na questão rígida, né, da moral, mas pensando mesmo no homem de bem, das leis da natureza, né, das leis naturais, qual a gente tanto estuda, que essa pessoa pudesse se desenvolver moralmente. Pode passar, Gia. A nossa casa, ela é composta, para quem não conhece, o SED, Casa João Evangelista, ela tem 2 outras casas de apoio, que é a SEMAN e a SECAC. A SEMAN é o Centro Espírita Maria de Nazaré, e a SECAC é o Centro Espírita Casa do Caminho. O trabalho da evangelização, todos os trabalhos que o SED faz, né, ele acontece nas 3 casas. SECAC e SEMAN fazem parte do SED. Mas hoje eu vou falar especificamente do trabalho com o SED, tá? Pode passar. Pronto, quis trazer essas amigas, irmãs, a Sandra e a Cléia, elas são coordenadoras. A Sandrinha, ela é coordenadora lá da SEMAN, eu e ela atualmente fazemos esse trabalho, e eu e Cléia fazemos esse trabalho na SECAC, né? Então, o nosso trabalho é sempre muito conjunto. Pode passar, Jean. Pronto. Aqui nós temos também registros da coordenação do SEG, né, da casa mesmo, que acontece aos sábados à tarde, a SEMAN e a SECAC que acontece aos domingos pela manhã, evangelização, mas no SEG acontece aos sábados à tarde. E aqui são momentos nosso descontraído, tem uma aí no nosso jantar, onde a gente se reuniu na época, né, a coordenação do SEG era eu, Robson, a Aline e a Lorena, e a gente se reunia até de domingo à noite para a gente ver como iríamos realmente realizar esse trabalho. E tem eu e a Amanda e o Robson, que é o trio dinâmico, né, que a gente quase que inseparável em todas as decisões que a gente se encontra. Atualmente, a Aline e a Lorena não estão mais conosco. A gente tem hoje a Tayane nessa coordenação do Sérgio, junto comigo, a Amanda e o Robson. O Robson é esse que está aí de chapeuzinho. Pode passar. As 3 casas, elas são pautadas nesses 3 eixos, que é onde a gente faz as escolhas de todo o nosso conteúdo, né, de toda a nossa programação, que é o conhecimento doutrinário, onde a gente possa, de fato, estar passando a doutrina, mas dentro de uma fé raciocinada, onde as pessoas, de fato, possam estar conhecendo a doutrina e sabendo por que ela existe, para que ela existe, a que ela serve, e sabendo ser crítico, né? Ter uma fé, de fato, raciocinada. Nos preocupamos nesse outro eixo da transformação moral, que aí nós estamos falando da formação do homem integral e da nossa reforma íntima, e temos a transformação social, que são ações que a gente faz em prol do bem. Essas ações, elas acontecem nas casas espíritas, a fundação, tanto da SEMAN e da SECAC, ela surge a partir dessa transformação social, não pela evangelização, mas pela casa como todo, o SEG, onde ele planta, mas vamos chamar assim de filiais do SEG, que tudo que acontece no SEG acontece nas comunidades,
Só que as comunidades, elas acabam, às vezes, tendo um trabalho a mais, trabalho que eu digo de serviços, porque nós temos grupo de idosos, né, que são os grupos de avós, nós temos grupos de artesanato, nós temos bazar, que acontece tudo no segundo tempo. Mas no SEGE a gente faz outras campanhas, por isso que na nossa missão a gente falou campanhas, que depois a Amanda vai falar um pouco dessas campanhas, que é realizado muito pela a mocidade. Mas nem sempre foi assim, certo, gente? A gente passou por muitos desafios no nosso desenvolvimento. Antes, nós trabalhávamos no SEGE com digamos assim, esses 3 públicos-alvos. Nós tínhamos as crianças, que elas funcionavam, era no sábado pela manhã, então tinha lá os evangelizadores, nós tínhamos a mocidade, isso na época que eu entrei, certo? Que funcionava no sábado à tarde, e o grupo de pais, na minha lembrança, na minha memória, ele existia, mas era quase que inexistente, ele não tinha uma programação, os pais ficavam aguardando ali as crianças, às vezes ficavam só conversando, às vezes eles faziam o evangelho, aí quem chegava de novo lá tentava implantar algo, mas a gente não percebia muito, assim, um grupo de coeso, aquilo que a gente chama de equipe de trabalho, certo? Então, quando a gente fala antes, a gente vai estar se referindo, o SEGE é uma casa antiga, né, tem mais de 50 anos que ela existe, e aqui eu estou falando de 2011, 2012 até 2020. Atualmente, pode passar, a gente funciona na evangelização dessa forma, onde tem a criança, o jovem, a família, ainda estão, cada qual respeitando, digamos, as suas necessidades, as suas atribuições, mas nós temos hoje uma unidade. Então, nosso programa doutrinário é o mesmo para a criança, para o jovem, para a família. O que a gente faz somos adaptações na necessidade do que o jovem tem, por exemplo, se a gente está falando da lei de sociedade, naquele dia todos vão estar falando da lei de sociedade. Só que o jovem vai fazer algo diferente a nível de atividade, que é do grupo de família e que é do grupo criança. Uma outra mudança foi que aqui a gente chamava de pais, e depois a gente passou a chamar família, porque a gente percebeu que o grupo era constituído não só de pai e mãe, mas ele era constituído de avós, de tios, né, de irmãos mais velhos. Então a gente passa a chamar esse grupo de fato de grupo família. Pode passar, Jean. E aí dentro dessa configuração, né, que está todo mundo aí, a gente chama, está todo mundo no mesmo barco, navegando para o mesmo lugar, dentro dessa configuração de separados, mas ao mesmo tempo juntos. Pode passar. Então, assim, só apresentando para vocês um pouco do histórico, muito brevemente, lá em 2012, a gente tinha mais ou menos a nível de famílias, que é essa parte cinza, como se nós tivéssemos assim, umas 5 mães que iam lá fazer a sua reunião. Nós tínhamos um grupo de mocidade, os jovens, assim, muito bem estruturado, que se chama MEX, Mocidade Espírita Chico Xavier. Então, tinha na faixa de 25 jovens, e tínhamos a faixa de 12 crianças, e essas 12 crianças só tinham 2 ciclos, que a gente chama por ciclo. Só tinha o ciclo 1 e o ciclo 2, né? Então, com o passar dos anos que a gente foi implementando outros trabalhos, outras tarefas, outra programação, a gente, em 2014, nós já tínhamos um trabalho mais acelerado, em 2019 também, né? Em 2019, a gente já tinha umas 70 crianças, tínhamos um grupo família com 35 famílias, e o grupo de jovem, mais ou menos 20. Quando a gente coloca esses dados, vale dizer que são pessoas que estão matriculadas, e dentro dessas matrículas existe uma rotatividade, né? Então, vão ter dias que o grupo de famílias, eles vão ter 35, 33, 32, 30, mas durante esses 3 últimos anos, antes da pandemia, a gente geralmente nos programava para 28 famílias, porque a gente serve o lanche, então a gente tinha que sempre ter uma noção de quantas pessoas compareciam à casa aos sábados à tarde para que a gente pudesse preparar o lanche, né?
E então, assim, às vezes tínhamos 70 crianças, 50 crianças, 60 crianças, 45 crianças, mais 70 matriculadas que também tinha essa rotatividade. Pode passar. Ah, sim, só um minutinho. Em 2020, a gente percebe que isso muda, né, por conta da pandemia, 2020 e 2021. Então, o grupo, novamente, de jovens, ele reduz. Eu coloquei aí 4, mas a Amanda pode falar melhor como é que tem, porque tudo passou a ser virtual, né? Então, num grupo família, a gente hoje tem na faixa de 10, 12, 11, 9 famílias que estão conosco virtualmente, e as crianças também, isso é uma estimativa, porque me chamou muita atenção a fala do nosso Andrei, quando ele fala do acúmulo de tarefas, né, que as famílias passaram a ter na pandemia. Como é que nós estamos funcionando na pandemia em relação às crianças? Os evangelizadores continuam se encontrando virtualmente, faz o planejamento, a gente criou um novo calendário com novos temas, nova temática, que continuamos seguindo famílias, jovens e crianças na mesma temática, e aí elas gravam a aulinha, fazem vídeo, gravam aula, enviam para a família, e tem uma tarefa que é para as crianças fazerem com os pais. Só que a gente não tem retorno de todos os pais. A gente peça que eles filmem, que eles tirem foto e que enviem para a gente. Mas nem todos conseguem fazer isso. Mas por mais que às vezes possa parecer muito frustrante, ainda assim a gente está cumprindo o nosso papel, que em algum momento chega, e a gente sabe que isso acabou sendo uma tarefa a mais para as famílias, além da escola, além de outras que os pais precisam dar conta. O que nos entristece é que nem sempre a evangelização é prioridade a nível de tarefas, né? Mas também nos alegra muito quando a gente vê o retorno disso, quando a gente vê os pais enviando vídeos, enviando foto das crianças, chega a nos emocionar. E é um momento de incentivo para os próprios pais participarem da evangelização, né? Os próprios familiares participarem da evangelização das crianças. Os jovens também estão fazendo virtualmente todos os sábados à tarde a sua reunião, e o grupo família também não parou. E aí a gente vai para o próximo slide, que é falando assim de desafios que ao longo de todo esse histórico nós tivemos no grupo dos outros coordenadores, né? Então, primeiro a gente teve que ter uma tomada de consciência dessa unidade, que precisaríamos trabalhar criança, jovem e família. Não foi simples, porque existia uma cultura muito separada, que juventude tinha que ser diferente das crianças, que por sua vez os pais, a família não entrava muito nesse contexto, então a gente teve que fazer tomada de consciência, mudar um pouco dessa cultura. Mudando essa cultura, a gente teve que se representar dentro da diretoria da casa, então eu passei a participar das reuniões de diretoria como representando a EIGE, que é a nossa sigla, Evangelização Infantil Juvenil, e a partir daí a gente também foi conscientizando a diretoria, conscientizando outros setores da casa, e foi formando uma unificação, chamamos as outras duas casas, SEMAN e SECAC, onde a gente passou a padronizar essa evangelização, essa unificação, e foi quando a gente teve a ideia da família dentro das casas, nós formarmos um grupo à parte de família, que hoje é um setor que ainda, no meu ver, precisa ser muito bem trabalhado, porque é um setor que ainda não está 100% unificado, como eu particularmente gostaria, que foi formado um grupo de mães conscientes, né? Porque as duas comunidades, o pai, a figura masculina, não é muito presente. Então, são mais a figura feminina. E aí a gente formou mães conscientes que tinha todo vamos, criança de 0, como se fosse a alfabetização, né, a evangelização de bebês, crianças de 0 a 2 anos, e quando elas completam, de 0 a 3 anos, quando elas completam 3 anos, elas vão para o ciclo 1, ciclo 2, e assim sucessivamente. Então, é o primeiro estágio da evangelização, lá o grupo de mães conscientes, nas duas comunidades. Então, a gente também teve que unificar os coordenadores, todas as reuniões com os coordenadores das comunidades conosco, unificação do conteúdo doutrinário, o que acontece no SEG sábado à tarde acontece no domingo, o que facilita muito o trabalho dos evangelizadores, porque são quase os mesmos evangelizadores que estão sábado à tarde e domingo de manhã, porém adaptada à realidade,
A gente faz, não dá para ser a mesma coisa, porque são realidades muito diferentes. Até as comunidades da SECAC, que é mais litorânea, lá na Pacatuba, na Semã, que a gente percebe cultura deles muito diferente, e dos da família também. A gente plantou um grupo de estudo, que não existia, de evangelizadores, esse planejamento que foi unificado, e um projeto cuidando do evangelizador, que para cuidar desses evangelizadores que são tão dedicados. Pode passar, Jean. Quanto à família em si, nós tivemos o desafio, primeiro, de fazer com que esses familiares compreendessem a importância da evangelização na vida dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, o desafio da assiduidade, para não ter tanta rotatividade, né? O desafio da pontualidade, levar os assuntos que eram interesse deles e comungar esses assuntos que também, porque isso acabou surgindo, os próprios familiares que chegaram e disseram assim, o meu filho chegou em casa falando que tinha estudado semana passada sobre esse assunto, ele veio me perguntar e eu não sabia como responder. E aí foi que a gente teve o clique de dizer, então, vamos unificar esse estudo. Vocês estudam aqui, eles estudam lá, e quando eles perguntarem, vocês vão saber sobre do que se tratou, tá, gente? E procuramos manter também uma disciplina, criamos um grupo de WhatsApp só de familiares, e essa disciplina só entrava assuntos de evangelização, porque muitas vezes passavam mensagens que os pais a família não percebia, coisas importantes, então a gente foi muito difícil, a gente está disciplinando esse grupo, e essa permanência de levar o filho, né? Porque a gente percebia que, às vezes, algumas famílias chegavam na casa, levavam seu filho e iam no Norte Shop. Não, eu vou só ali no Norte Shop, que horas termina? Então, sempre a gente tem um evangelizador que fica na recepção, que é a nossa querida Cris, principalmente, a maravilhosa, e ela sempre vai lá, conversa, mãezinha, entre, venha conhecer o trabalho, veja como é importante, você deixa o seu filho, mas é importante que você entre, né? Então, um outro desafio que é manter a permanência dessas famílias, levar os seus filhos, e o seu sábado à tarde de soninho, né? Aí vai para o primeiro desafio, que é compreender a importância dessa evangelização. Pode passar, Jean. E aí, pode passar. E algumas ações que foram feitas do grupo família, né? Aqui é o nosso estudo, fotos de onde a gente estuda, da sala. Então, sempre esse grande círculo, eu tentei colocar aqui os dois, isso aqui quando era presencial, né, o número de alunos que a gente tem, pode passar. Nós temos aqui um registro no dia que nós convidamos a mocidade para estar conosco, então tem alguns jovens aqui conversando com seus pais, aqueles jovens que a gente avisou antes, né, que eles levassem os pais para dentro do grupo família, mesmo sendo jovens. E aí eles foram visitar, a mocidade foi visitar o grupo família, que é na mesma casa, né, só muda de sala, e fizemos um momento onde eles conversaram entre eles. E aqueles pais que os filhos eram evangelizadores, foram conversar com os jovens que não levaram seus pais. Foi muito legal esse dia. Pode passar. Aqui a gente levou as famílias para visitar os ciclos, né, eles verem como é que as crianças estudam. E aí foi uma visita em vários ciclos, aqui a gente está visitando o ciclo 2, passa, Jean, por favor. Aqui foi a pré-mocidade, que na época nos chamou muita atenção, que só tinha uma criança aí na pré-mocidade, o resto são todos familiares e evangelizadores, e mesmo tendo uma única criança, que foi nesse dia, ainda assim a aulinha é feita. Pode passar. Aqui outros ciclos, aqui foi o ciclo do ciclo 3, né, que já foi feito um teatrozinho para apresentar para os pais sobre o mesmo tema, seguindo. Aqui é um que hoje ele já é palestrante de várias casas espíritas, mas na época ele era um jovem da mocidade, que eu o convidei para dar um tema no grupo família, né. Como eu disse, gente, a gente está sempre tentando integrar, né, não são instituições separadas. Pode passar. Aqui é um grande encontro de família, de crianças, de jovens, de evangelizadores, numa festa de arraiá que a gente fez, a gente faz toda uma decoração, e a gente junta toda essa família, né, se torna mesmo a família Sérgia, que é só um registro de um dos dias festivos da casa.
Passa. Aqui é um outro dia que é festivo também, e essa foto acima que ela me emociona bastante, a gente tentou fazer uma foto com todo mundo, familiares, crianças e evangelizadores. Essa embaixo foi o convite feito a familiares, crianças e evangelizadores a fazermos um coral na Semana da Criança, isso é a tentativa de um coral, pode passar. E aqui no encontro da família, antes da pandemia, que a gente fazia uma vibração, todo sábado pela manhã, eu coloco sempre uma prece no grupo, nesse grupo família, um lembrete da nossa reunião, uma vibração com todos, lembrando só que antes de pandemia mesmo, lá quando era presencial, a vibração, teve um momento lá dos anos que a mocidade ficou do mesmo horário da infância, certo? E as vibrações eram feitas separadas, era feita primeiro a vibração das crianças com os pais, e a mocidade não fazia parte, depois a mocidade entrava e fazia dela. E aí a gente passou a juntar também todo mundo nesse momento de vibração, hoje faz todo mundo junto esse primeiro momento, e depois cada qual vai para a sua sala, e geralmente lá, quando a gente chega em cima, porque a gente sobe a escada, a família, o grupo família, a gente canta só mais uma música, só para se harmonizar, porque aquele momento de sair do salão grande para ir para as suas salas tumultua um pouco, e a gente faz isso. Pode passar, Jean. O estudo, né, que é o estudo continuado com essas famílias, o diálogo sobre famílias, que a gente sempre coloca subgrupos de familiares para estar conversando na vida lá fora do centro espírita, através desse estudo, como é que acontece, para eles trazerem experiências deles, e os recadinhos que a gente sempre dá no final da reunião e a prece final. Durante a pandemia, a gente conseguiu ainda continuar essa vibração, o grupo do WhatsApp, o lembrete, fizemos também essa vibração com música, eu coloco sempre 5 minutos antes das 4, 5 para as 4, eu boto uma musiquinha, quando a gente tem algum evangelizador que toca violão, ele toca, faz ainda a prece inicial, mas a gente só continua com o estudo virtual, né, porque é o que foi possível fazer, o debate é riquíssimo, eu comecei até a gravar, gente, porque de tão rico que é o debate, a gente começou a gravar e é feito a prece final. Esse estudo acontece hoje, das 16 às 17h30, todos os sábados à tarde. Paralelamente, a mocidade também, e às 5 horas para 5h30, os evangelizadores colocam no grupo família as tarefas da semana. E aí é só um registro de ontem, né? Ontem nós tivemos pouco, nós tivemos 10 pessoas aqui, desse estudo continuado, onde a gente está, nesse momento, mesclando temas doutrinários, que são mesmo temas, os temas que a infância e a mocidade também têm, mas a gente tem um sábado por mês que a gente está chamando de sábado especial, que nesse sábado especial a gente leva temas de educação, de uma forma geral. Como a mocidade também leva outros temas, leva um convidado, como a infância também tem, a gente um sábado por mês está botando também as crianças virtualmente, eu não tenho nenhuma foto, mas com certeza, se eu tivesse tido um pouco mais de tempo, teria encontrado para registrar aqui, e foi maravilhoso quando a gente vê as crianças, não dá para ser todos os sábados, mas um sábado por mês, é esse o nosso projeto, onde eles entram ali, a gente conversa, e as meninas fazem um teatro com eles, e foi muito legal a experiência que nós tivemos. Mas nós não abrimos mão durante a pandemia. Então, aqui, os centros espíritas que estão nos assistindo, a gente deixa até uma mensagem, assim, de perseverança, sabe? De que vocês continuem usando o que a gente tem a nosso favor hoje, que é a internet. Né? Então, o que for possível ser feito com a internet, que esse trabalho seja feito. Né, porque a gente não pode perder o ritmo, a gente não pode perder as conexões. Então, quando a gente tenta fazer isso, é uma forma de continuarmos conectados com aquilo que existia. No começo, a gente achava que iam ser 2 meses, depois 6 meses, e a gente foi organizando isso no começo para o bimestre, depois para o semestre, e agora a gente já sabia no começo do ano que seria esse ano todo, mas ainda assim a gente foi para o semestre. Então, até o final desse mês, a gente já tem tudo planejado, já vamos planejar o semestre seguinte. Pode passar, Jean. E aí eu queria deixar aqui o sentimento meu de gratidão por essa equipe.
eu tentei fotos que tivesse a maioria aqui do meu lado esquerdo, né, do lado esquerdo de vocês, nós temos aí evangelizadores das 3 casas, porque no dia que a gente tem festa na casa, a gente convida os outros evangelizadores para estar presente, para nos ajudar, para cooperar, para servir, e nós temos um evento aí bem informal, que é um evento que a gente tem o nosso, cuidando do evangelizador, a gente faz muitas vezes dentro da casa espírita, mas às vezes a gente faz fora também. Isso aí foi um cuidando do evangelizador na época de Natal, que a gente também foi fazer o nosso Natal, a gente alugou a casa de praia, reunimos, passamos 2 dias, uns só foram no dia, outros dormiam, foi no dia anterior e dormiu, e aí é a nossa grande confraternização nessa casa de praia. Então, eu queria agradecer aqui publicamente toda essa equipe maravilhosa, que por trás de toda essa mudança de trabalho, por trás de tudo isso, nós temos os evangelizadores que são muito dedicados, que não, sabe, não deixou a peteca cair, os evangelizadores do SEG, eles não deixaram a peteca cair, continuaram muito coesos, sabe, fazendo as tarefinhas, e às vezes eles tinham a sensação que essas tarefas eram para ninguém, e a gente ficou dizendo, não é para ninguém, nem que seja para os desencarnados, vocês vão estar fazendo essas tarefas, porque os pais não mandavam o retorno, e depois foi que eles começaram a enviar registros de fotos e de vídeos, certo? Tem mais um slide, acho que tem mais 2 slides, Jean, aí, que eu queria que você passasse. Aqui, já é da Amanda, mas eu tinha colocado eu acho que já passou, pronto. Esse daqui, esse daí mesmo, que sou eu e a Amanda, e queria agradecer hoje pessoalmente a Amanda que está aqui, foi eu que até sugeri que a Amanda estivesse aqui, porque a Amanda, ela vai contar para vocês já uma história linda dela, da evangelização, mas ela, Robson e hoje, dentro do SEG, né, a Tayane, são assim, meus braços direito e esquerdo, eu fico sempre numa coordenação mais geral, mas assim, a Amanda é aquela que a gente tem uma afinidade de pensamentos, a gente olha uma para a outra, a gente já sabe o que está pensando, temos as nossas diferenças, tivemos os nossos desafios, porque também somos diferentes de geração, e diferentes, às vezes, de opinião, e às vezes a gente até, uma vez eu falando para a mãe dela, eu brigo muito com a Amanda, ela, Amanda, briga? Eu falei, não, mas são brigas de ideias, né, então assim, é muito maduro as nossas brigas de ideias, e é uma pessoa linda por dentro, linda por fora, que muito do trabalho que eu executo, eu devo muito a ela pela inspiração que ela me dá diariamente da vida dela. Eu queria passar a palavra para ela agora, para que ela pudesse comentar o que ela achasse que fosse interessante nesse trabalho da evangelização, em especial, e família, né, como que ela se sentiu inspirada pelo Grupo Família. Bom dia, é com você. Oi, tia Soraya, muito obrigada pelas palavras. A senhora também é muito importante para mim, e de certa forma, uma sustentação desse trabalho, a gente encontra muito na pessoa da tia Soraya. Tia Soraya, não só por questão das diferentes gerações, né, que a gente tem esse costume de chamar, às vezes, de tia, mas também é tia mesmo, né? Ela é esposa do meu tio Clébio, e é interessante porque boa parte da minha família faz parte do SEG, né? Então, o pessoal brinca muito. No dia que tua família não vier, não vai ter ninguém aqui. Porque, realmente, boa parte da minha família paterna é espírita. E acho que, a partir disso, algumas pessoas da minha família materna também se tornaram espíritas, né? Embora meus pais, desde que eu sou pequenininha, eles são separados, mas, graças a Deus, meu pai sempre se fez muito presente na minha vida e na vida da minha família mesmo. Meu pai é super próximo das minhas primas, por parte de mãe, e como, assim, tio mesmo, e não saiu da família, né? Ele apenas não tem mais uma relação de marido e mulher com a minha mãe, mas sim de amizade, e isso é muito importante para mim e para a minha família. Falando um pouco mais sobre a minha história na EJE, que é a evangelização infanto-juvenil, eu estive desde pequenininha, comecei no ciclo 1, que a tia Soraya já falou, a partir dos 3 anos. Eu não sei exatamente com quantos anos eu comecei, eu só sei que eu era pequenininha. O que eu tenho mais forte na minha lembrança são as minhas evangelizadoras, tia Zanzinha, que eu era louca pela tia Zanzinha, tinha a tia Neide, a tia Uiara, e essas pessoas foram muito importantes para mim. Eu não lembro muito bem os assuntos que eram trabalhados,
mas fica muito claro para mim a importância da afetividade durante o processo de educação, de evangelização, porque quando a gente tem essa relação de afinidade, de carinho, é muito mais fácil que a criança, que o jovem, ele queira estar naquele momento, ele queira vir para a evangelização. Sobre a doutrina em si, eu só me lembro de um desenho que eu acho que era falando sobre Deus, sobre o céu. Eu lembro que tinha uma pintura assim muito puxada para a cor azul. Mas, embora eu não lembre dos detalhes do que era visto na evangelização, eu tenho muita certeza de que estar na evangelização desde pequena fez toda a diferença na minha vida. E em alguns momentos eu até penso, como é que uma pessoa que não conhece os conceitos da doutrina espírita se torna espírita? Porque, embora seja uma doutrina que segue todo um raciocínio lógico, como a nossa cultura ainda é muito católica, baseada em muitos dogmas católicos, eu acredito que pode ser um pouco difícil para que algumas pessoas assimilem esse conteúdo. Então, era uma coisa que eu sempre me perguntava, né? E uma vez eu conversando com uma amiga da evangelização, a Lara, ela disse, olha, pois para mim foi tão fácil, na hora que eu vi as coisas da doutrina, é isso aqui, que eu sempre pensei, sempre indaguei, e aqui eu encontrei a resposta. Mas a gente sabe que isso não acontece para todos. Então, eu considero uma oportunidade, essa espírita de berço, digamos assim, às vezes a gente usa, né, essa forma de expressar espírita de berço, e eu sou muito grata por isso. Não tenho registros, fotos, a gente até quando estava fazendo uma reunião falando sobre esse encontro de hoje, a gente brincou, né, que naquela época não tinha esses celulares, essas câmeras digitais, então era só fotos reveladas, então infelizmente eu não tenho nenhum registro. Mas essa primeira foto aqui é ainda com o Euclides, que foi coordenador da Mocidade por muito tempo, e a gente se reunia lá no SEG. Como a tia Soraya já falou, era em um horário diferente da infância. Eu acho que o SEG ficava aberto só com a Mocidade, que era na parte da tarde. Então, mas eu não fui diretamente para a Mocidade, porque quando eu terminei a evangelização, não lembro se na época era ciclo 3 ou pré-mocidade, mas eu estava acostumada a ir ao SEG de manhã e a Mocidade era à tarde. Então, eu já fazia um curso de matemática que era na parte da tarde. E aí o Euclides insistia muito, vem para a Mocidade, vem conhecer, você vai gostar. Mas eu já tinha um compromisso à tarde, então acabou que eu não fui para a Mocidade. Mas aí uns 3 anos depois, eu fui, e eu era mascote do grupo, eu acho que eu tinha uns 16 anos, mas o pessoal já era assim mais velho. Tinha um outro de 18, mas o pessoal tinha mais 20, 22. E fui muito bem acolhida. Tem uma foto aí do lado da nossa campanha. Acredito que seja uma campanha do brinquedo, que é uma marca registrada da Mocidade. E passei a fazer parte desse trabalho. Pode passar, Jean, por favor. Aqui mais uma foto mais atual da campanha do brinquedo, mas eu ainda como jovem, e essa de branco, uma apresentação que a gente fez. O nosso grupo fazia muitas apresentações de dança, de teatro, realmente um grupo de mocidade muito engajado, mas que realmente o trabalho ele não era coeso com o restante da evangelização. Mesmo que a gente já funcionasse todo mundo à tarde, a gente tinha esse distanciamento. E aos poucos, como a tia Soraya já citou, a gente foi se aproximando. E assim, a minha expectativa é que essa aproximação, lembrando lá no gráfico que ela mostrou, que hoje nós, antes da pandemia, tínhamos ali por volta de 70 crianças a cada sábado, que essas crianças possam se tornar jovens e permanecer na casa espírita. Porque vários dos jovens que estavam comigo na mocidade, eles não estão mais no SEG hoje. E eu percebo que o fato de eu estar desde criança, isso faz uma diferença muito grande. E o outro ponto é porque eu tenho familiares que frequentam o SEG. Antes da pandemia, praticamente toda quarta-feira eu ia com o meu pai, às vezes com a minha mãe, encontrava tios meus lá, encontrava amigos da mocidade, e eu acho que isso mantém o jovem engajado. Hoje em dia, a gente tem muitos jovens que chegam na mocidade, mas que os pais ou familiares não frequentam o centro espírita, às vezes nem são espíritas, e aí a gente percebe que é mais difícil que esse jovem ele seja, de fato, engajado no trabalho. Pode passar.
Aqui nós temos uma foto da Combrage, que foi uma confraternização brasileira de juventude, aqui no Nordeste. Estou ali eu, Robson, um jovem da comunidade da CIMAM, outros jovens ali do Vidal da Penha, que também é uma mocidade muito atuante. E nós participamos desse evento e foi um momento de troca com juventudes de outros estados, que a gente pôde conhecer também um pouquinho do trabalho da juventude, da mocidade, nos demais estados. E nesse período, eu acho que eu já era evangelizadora da mocidade. Eu continuei como jovem na MEX, no SED, no sábado, e como evangelizadora aos domingos na CEMAM. Na época, tinham mais outras 2 ou 3 evangelizadoras que também eram jovens da mocidade. A gente começou aí a despertar esse interesse pela evangelização. Pode passar, por favor. E depois de um tempo, a gente passou por alguns problemas na mocidade, de ausência de evangelizadores, e eu meio que precisei deixar de ser jovem, passar a ser evangelizadora também no sábado. E no começo foi muito difícil para a gente diferenciar essa postura de jovem, de evangelizador. Então, foi realmente um período de adaptação, mas essa foto aí, todo mundo de verdinho, simboliza para mim essa passagem de jovem para evangelizador. Essa outra foto é só para mostrar o Gian ali com a gente, que também fez parte da mocidade do SEG. Pode passar. E, por fim, eu queria falar do Dia da Família. Aqui é minha mãe participando junto comigo. Eu já sendo evangelizadora, mas sempre gostei de levar meus pais, embora já como evangelizadora, porque eu gosto muito desses momentos em família. E quando eu estava no SEG como evangelizanda, a gente não tinha esses momentos famílias. Eu acho que talvez por isso essa minha necessidade também de levar meus pais. E aí, nesse dia foi muito bacana, a gente pintou uma blusa juntos. E em outros momentos, quando eu precisava ficar em outra atividade, que não com a minha mãe, a tia Soraya até já citou, foi muito interessante um dia que ela foi a mãe de um jovem. Porque outro problema que a gente tem é que os pais dos jovens da mocidade não costumam acompanhá-los, não costumam frequentar o encontro de família, já os pais das crianças frequentam bem mais. E minha mãe achou muito legal, porque ele disse, nossa, eu queria muito que meu pai estivesse aqui, mas eu sei que isso tipo assim, ainda era meio que um sonho para ele, né? Sabia que não era próximo à realidade dele, que o pai dele estivesse ali com ele. Inclusive, falou da questão, até de uma questão homossexual, como o Andrei abordou um pouco na palestra, e foi muito legal minha mãe ter essa troca de experiências com ele. Então, é um evento que eu acredito que ela também gosta muito de participar. E na outra foto tem ali meu pai, já levando meu sobrinho, o seu neto, para evangelização. E meu pai me levava sempre para evangelização, era um compromisso, todo sábado ele me levava, e sempre as carreiras, eu sempre chegava atrasada, sempre chegava na hora da vibração, e agora ele leva meu sobrinho da mesma forma, as carreiras, chega na hora da vibração. E foi interessante que meu sobrinho não queria ficar. Na escola ele ficava bem, mas no SEG não, com 3 anos, né? E eu não podia ficar com ele porque eu estava no meu ciclo. Eu falei, pai, o senhor tem que ficar com ele, senão ele não vai ficar. E aí, nesse dia, meu pai estava assistindo a aulinha com ele, e aí não dá para ver ele na foto porque ele está totalmente entregue lá na aulinha. Mas no começo a gente precisa, sim, da companhia desses responsáveis. E mais uma vez, aqui é um avô, por isso que o grupo é família, e não somente pais. E quando meu pai ia me deixar na evangelização, eu acho que realmente não tinha esse grupo família. Então, mais uma vez, eu destaco a importância da formação desse grupo. Não tinha esse atrativo para que meu pai pudesse ficar no SEG. E realmente é um momento muito bacana. Quando a gente termina as aulinhas, as crianças pequenas vão ali correndo para os pais. E com certeza, para o ciclo, isso é muito importante. Tem outras 2 mães aí na sala. Infelizmente, a gente ainda não tem espaço para ter uma evangelização de bebês, é um sonho nosso ainda, mas a gente vai fazendo o desmame, digamos assim, dessas mães, pais e avós que precisam acompanhar as crianças quando chegam ali com 3 anos, às vezes quase 3 a gente recebe, e depois elas vão se sentindo à vontade. E quando eu passei a
ver a evangelização como um todo, em vez de focar apenas na mocidade, foi muito gratificante para mim, porque eu sou muito apaixonada por essas crianças. Todo dia eu tenho que ir lá na sala delas no ciclo 1. Fico morrendo de saudade, porque nesse modelo online a gente só está tendo contato com a mocidade mesmo. Mas o ciclo 1 para mim é meu xodó. Não evangelizaria crianças, pelo menos não no momento, porque não tenho essa aptidão, mas é o meu xodó. E hoje nós estamos com os encontros online da mocidade. Às vezes a gente tem 2 jovens, às vezes tem 11, 12. E só compartilhar com vocês para finalizar a minha fala, que ontem acabou o encontro, foi feita a prece e os jovens continuaram conversando. E eu achei isso muito interessante, porque foi a primeira vez que aconteceu e eles ficaram lá falando sobre filmes que poderiam fazer links com a doutrina espírita. Eu disse, eita, que deram água de chocalho para esses meninos, mas foi um momento muito bacana e realmente é um desafio manter essa conexão. Eu, particularmente, tenho bastante dificuldade, eu acho que às vezes não é a mesma coisa, porém, é muito melhor do que não ter nada. É um amparo que a gente tem, é um contato, é uma troca, que está sendo bem bacana. Não vejo a hora da gente voltar presencialmente, mas isso só vai acontecer quando a gente tiver um mínimo de segurança, então que a gente possa continuar se cuidando, cada um em nossas casas, evitando ao máximo que puder sair, usar máscara, usar gel, fazer a nossa parte e vibrar pelo nosso planeta como um todo, para que juntos nós consigamos superar esse momento de crise. Pode passar, Jean, mais uma vez. Obrigada a todos, que nós possamos ter um final de tarde muito bom, que possa ter ficado um pouco da nossa sementinha no coração de cada um. E agradecer mais uma vez por fazer parte desse momento, agradecer a tia Soraya em especial, por ser quase que a minha mentora na evangelização, agradecer aos meus pais, que sem eles eu não estaria aqui, e não só a contribuição dos meus pais, que com certeza são formadores do meu caráter, mas eu posso garantir que a evangelização também contribuiu muito nesse aspecto. Então, realmente, só tenho a agradecer a doutrina, agradecer a Deus e a todos. E, por último, eu só queria deixar aqui também um agradecimento aos familiares que estão nos assistindo. Eu sei que tem alguns aqui que estão nos assistindo. Falei ontem no grupo, né? É um grupo amigo, sabe? É um grupo companheiro, é um grupo que já criou uma identidade. Então, para vocês que ainda não têm o grupo família no centro espírita de vocês, crie. E não crie em horário diferente. E não crie diferente do que as crianças e jovens estão fazendo. Esse é o elo, essa é a conexão, sabe? Então, de fato, aí uma mãezinha falando, a Marise, maravilhosa, e assim, agradecer esse grupo que está ali todo sábado, firme e forte, apesar da pandemia, tá bom? Beijos a vocês. Obrigada pelo convite, Sige, estamos juntos sempre que precisar. Nossa, que momento mais rico, e nós que agradecemos aqui a exposição de vocês. É uma verdadeira tradução desse amor em ação, né? A Soraya trouxe aqui para a gente o como fazer, né? O como colocar em ação todo esse amor relacionado à questão das famílias. E a Amanda chega aqui com um testemunho dela, bem dizer, né? Exemplificando aí um testemunho vivo de como que como foi fundamental esse acompanhamento da evangelização desde tenridade para a formação de quem hoje ela é, né? E nós agradecemos isso ao Centro Espírita, no caso, o de hoje, o Centro Espírita João Evangelista, que a gente trouxe aqui para servir de modelo, de exemplo, né? Para dar uma luz para aqueles que estão tendo alguma dificuldade em relação à manutenção desse tipo de trabalho com o grupo de família, principalmente, né? Que é o que a gente está abordando hoje. Muito obrigada, meninas, pela sua contribuição. E aí, para finalizar, o Jean, você quer falar alguma coisa? Bom, não, só agradecer a presença das meninas, da Soraya e da Amanda, agradecer o Rafa, a você, a todo mundo que está nos acompanhando. A gente tem certeza que os conhecimentos de hoje, as palavras e as experiências vão acrescentar muito para a evangelização do Ceará como um todo, mas também do Brasil, viu? Porque tem muita gente de outros estados nos acompanhando.
Ótimo. Para encerrar esse momento, né, a gente faz esse desfecho. Agora pedimos a gentileza da Amandinha para fazer a nossa prece final, encerrar esse momento. De muita gratidão por esses ensinamentos, né? Repito, reitero, e muito bom estar contribuindo de alguma forma para esse trabalho em todo o Ceará, em todo o Brasil, né? Que a gente mostra e tem uma troca. E quando vocês interagem aqui, a troca é cada vez maior. Então, muito obrigada. Amandinha, por favor. Que nós possamos buscar uma posição confortável, elevar o nosso pensamento a Deus, buscar essa conexão com a espiritualidade maior, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui, principalmente por estarmos com saúde, por termos a oportunidade de conversar sobre nossas famílias à luz da doutrina espírita, agradecer a oportunidade de conhecermos essa doutrina que tanto nos fortalece, esclarece, consola. Nós pedimos, Senhor, que todos os nossos evangelizandos, todos os evangelizadores, trabalhadores de todas as casas, possam ser abençoados nesse momento, que nós possamos dar continuidade a esses trabalhos virtuais, no futuro presenciais novamente, se Deus permitir, que todos nós possamos ser fortalecidos, que mais grupos de evangelização, incluindo grupos de família, possam ser formados, para que essa luz, para que esse amor possa ser propagado cada vez mais. Nos acompanha, Senhor, em mais essa semana que está a iniciar. Ilumina a cada um de nós, clareia os nossos pensamentos, consola os nossos corações que muitas vezes estão doloridos, sofridos, e nos enche, Senhor, de esperança a cada dia. Fica conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. A CID, Coordenação de Infância e Juventude da Federação do Estado do Ceará, agradece a sua troca, o seu momento aqui conosco. E tenham uma ótima semana, gente. Até a próxima.